Lucas 7, os versículos 18 até o 35, amém? Todos encontraram? Assim, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes vistos e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, dizendo: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: Tocamos-os flauta e não dançastes, cantamos-os lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Feche os seus olhos por alguns minutos. Pai, no nome de Jesus, aqui está a sua palavra que neste momento será ministrada. Eu peço mais uma vez que o Senhor continue conosco. Fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir esta manhã, aquilo que precisamos compreender e entender acerca dessa santa palavra. Usa a minha vida com graça, com sabedoria, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que seja ministrado aquilo, Pai, que o Senhor quer falar conosco de uma maneira especial, de forma individual a cada um de nós, particular, começando pela minha pessoa. Qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, que seja anulado do nosso meio, em nome de Jesus. Toda estratégia do diabo que tente roubar a palavra dos corações, que seja repreendida em nome de Jesus. Pedimos que o teu Santo Espírito ministre em nós de uma maneira especial. É o que nós cremos, agradecidos por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo em nós, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar os seus assentos, aplaudindo a Jesus por essa palavra. Quando eu estava preparando esse sermão, eu falo para vocês que eu apanhei muito, meu irmão. Porque normalmente quando a gente vem aqui na frente pregar, eu sempre digo isso com muita responsabilidade. A palavra primeiro bate na gente, chacoalha a gente, para depois a gente ministrar para os demais. E o tema que o Senhor colocou dentro desse texto e contexto: o reino que escandaliza o coração humano. Este é o tema. O reino que escandaliza o coração humano. Isso é muito forte. Dentro deste texto que nós acabamos de ler, eu acredito que todos vocês conhecem. Imagine um grande profeta, que foi João. O próprio Jesus dá testemunho dele sendo um grande profeta. O homem que preparou o caminho para Jesus, ele inicia o ministério lá no deserto, pregando arrependimento sobre arrependimento, batizando aqueles que aceitavam o Evangelho de Jesus. E agora a gente vê esse João Batista trancado em uma cela escura. João Batista está preso. E no silêncio daquela prisão, dentro do seu coração, começa a martelar na sua mente: será que eu me enganei acerca desse Messias que eu tanto preguei e que os profetas profetizaram? Será que este realmente é o Messias libertador que profetizaram lá os profetas no Antigo Testamento? E que eu também preparei este caminho dizendo que ele viria? E aí, meus irmãos, eu começo a pensar como João Batista, porque muitas vezes nós somos assim também. João Batista, ele esperava que chegasse um rei político, poderoso, naquele período. Até porque dentro do Império Romano estavam os judeus, que estavam esperando, cheios de expectativas, o Messias, libertador.
Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Só que as expectativas, não só de João Batista, como também dos demais discípulos de Jesus, era um rei humano. Era um Messias que agiria da mesma forma que os imperadores. Queria destronar os imperadores da época com ferro e fogo, com sangue nos olhos. Mas o texto diz que Jesus, enquanto João Batista estava preso, Jesus ele estava curando cegos e pregando aos pobres. Olha que interessante. João Batista tinha cumprido um propósito pelo qual ele foi chamado para cumprir. Agora ele estava encarcerado. E no seu coração ele estava pensando, será que eu me enganei? Será que eu preguei e anunciei a pessoa errada que viria para nos libertar? Porque eu entendo dentro das entrelinhas aqui, não é o que o texto diz, mas nos dá a entender. Eu imagino João Batista, peraí. Tudo que eu preguei, ele também está pregando, só que agora ele está anunciando o evangelho sem mim. Tipo, ele não se importa que eu estou aqui preso. Agora ele está pregando lá e eu continuo preso. Em outras palavras, João Batista esperava um Jesus que iria com todas as forças ir lá, talvez arrebentar com as grades da prisão, tirá-lo de lá e tipo, João Batista, vem aqui, vamos continuar comigo pregando e anunciando. João Batista preparou um caminho em todo o seu ministério, mas neste momento ele não entendeu o propósito. João esperava um rei que chegasse com esse poder, com as mesmas expectativas, mas aí vem Jesus e começa então o ministério dele, que foi para isso que Jesus veio. Jesus, ele não parecia o libertador que o povo imaginava. Jesus não parecia o libertador que João Batista esperava. Jesus não parecia aquele com aquelas características dos imperadores da época que as pessoas esperavam. Aqui Jesus ele estava anunciando a mensagem do reino para os pobres, para os oprimidos. E é interessante que João Batista ele entrou aqui nesses conflitos que nós também entramos quando nós passamos pelas provas, pelas dificuldades, pelas turbulências da vida. Nós geramos muitas expectativas acerca do reino, sim ou não, gente? A gente gera muitas expectativas de acordo com as nossas necessidades, ou de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo de momento. E o texto diz que ele estava na prisão e a sua dúvida era se o reino chegou, porque ele ainda estava preso. Peraí, será que o reino realmente chegou? Porque eu continuo preso. Ele conhecia as profecias, mas talvez ele estivesse focado apenas na parte da vingança de Deus, naquele momento em que a sua circunstância era totalmente desproporcional ao que ele esperava. Ele não tinha a expectativa de um Messias manso. Ou seja, parece que a expectativa de João Batista sobre a manifestação do reino era um tipo de pensamento da teologia da prosperidade, que prega que por você ser fiel e justo a Deus, em momentos das adversidades da vida, Deus tem que se apresentar e resolver o seu problema de imediato, do jeito que você quer, do jeito que a gente acha. Ou seja, Deus tem que mover os céus e a terra para resolver as minhas questões do jeito que eu acho que Deus deve fazer. Mas lá em Isaías 55, 8, 9, a Bíblia diz que Deus fala para o povo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A forma como Deus pensa e age, gente, não é do jeito que a gente pensa e age. João esperava um Messias de ferro, mas Jesus veio como cordeiro. Hoje muitos tropeçam, gente, quando a vida cristã não traz a prosperidade imediata que a gente espera. A maioria das pessoas desistem do Evangelho. A maioria das pessoas desistem da vida da igreja de Jesus, quando as coisas não acontecem de forma que a gente espera. Quando Deus não faz da forma como a gente quer, a gente tropeça. A gente diminui o reino de Deus de acordo com as nossas necessidades do dia a dia. Ah, mas se Deus não está agindo nessa esfera aqui, nessa área aqui, então não é o reino que a Bíblia diz. Mas que Bíblia você está lendo? Porque se prega muitas coisas por aí, texto sem contexto, dizendo que é bíblico. Mas o reino de Deus, de novo, o reino é de Deus. A cultura do reino não gira em torno de nós. A cultura do reino gira em torno de quem é o rei, de quem é o centro e que merece toda ação e adoração, que é Jesus. A cultura do reino não é sobre nós, é sobre Ele. E nós, como embaixadores do reino, se nós vivenciarmos este reino, se nós nos vestirmos desse reino, nós proclamaremos a vida de reino e viveremos com expectativa deste reino, e não com as nossas expectativas carnais e emocionais e humanas. É por isso que muita gente tropeça na vida cristã. A dúvida de João é a nossa. Deus, se o Senhor é poderoso, por que a minha situação não mudou? Não é assim, gente, que a gente fala. É real. E é aqui que a cultura do reino de Deus nos ensina mais uma vez. É aqui que a gente aprende.
que a presença de Deus ela é real mesmo dentro de prisões, mesmo dentro das nossas dificuldades. E vocês querem ver um exemplo claro disso? O apóstolo Paulo. Paulo viveu várias vezes em prisões. A maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram em prisões. Paulo é um exemplo para nós de que a presença de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Paulo viveu prisões, perseguições, dificuldades, mesmo sendo fiel a Deus. E isso quebra literalmente a ideia de que a vida com Deus significa prosperidade imediata, saúde em abundância o tempo todo, aplausos quando queremos ser vistos. A presença de Deus nos basta. É por isso que Paulo fala: a sua graça é o suficiente. Quando Paulo está em prisões, quando ele escreve a carta de Filipenses, aos Filipenses, Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Eu já preguei sobre isso também aqui. O contentamento que Paulo está dizendo aqui, não é você estar alegre quando você está sentindo dor, não é nesse sentido. Esse contentamento no grego significa total dependência dele. Eu aprendi a depender totalmente dele. Seja no pouco ou no muito, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o evangelho do reino, gente. Se nós não entendemos que a cultura do reino de Deus é diferente dos princípios e valores deste mundo, da cultura deste reino, nós nunca vamos viver, de fato, o evangelho da cruz. O evangelho do reino, a cultura do reino. Então, enquanto João Batista duvida na prisão, o apóstolo Paulo aqui, ele aprende na prisão. Olha o contraste, que interessante. Nós vivemos isso todos os dias, irmão João. Dá uma dor de barriga, a gente começa a colocar em pauta se esse reino realmente é o reino que a gente está pregando por aí. Será que é isso que a Bíblia diz? A gente entra em dúvida sobre a nossa fé, a gente entra em conflitos. Enquanto João está ali em dúvidas, preso sobre o reino, aqui Paulo ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, mostrando que o reino de Deus não é ausência de dor. O reino de Deus não é ausência de problemas, gente. Não é ausência de dívidas, não é ausência de falta de saúde, né, irmão João? Vocês estão vivendo isso aí. O reino de Deus é presença de Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio aos vitupérios da vida, mesmo em meio à saúde fragilizada. O reino de Deus é a presença definitiva de Deus em nós. Quando passares pelos fogos, não é assim? Eu passarei com vocês, mas a gente vai passar pelos fogos da vida. Isso é reino, isso é a cultura do reino. É passar, mas de mão dadas com Ele, é perseverar até o fim, é caminhar com Ele e permitir que Ele caminhe com a gente. A grande verdade é que Deus não precisa mudar a sua situação para provar que está com você. Deus não precisa provar nada para nós, gente. Jesus, quando Ele sobe aos céus, Ele ora ao Pai pelos discípulos: Pai, eu oro para que eles não fiquem sozinhos. Envia o Espírito Santo, o Paracleto, lembra? O Consolador, o amigo de todas as horas, para que quando eles se sentirem talvez sozinhos, eles sintam essa presença e ele entende: a presença de Deus está em mim. Então, mesmo diante das tormentas da vida, mesmo diante das circunstâncias, o Senhor é comigo. E agora aqui, voltando para o texto, diante das perguntas, ou da pergunta que João Batista pede para os seus discípulos fazer a Jesus, olha que interessante a resposta de Jesus a João, que é a resposta para nós. O reino de Deus, vamos lá no versículo 22. E respondendo então Jesus disse: Ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido, que o cego vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncie-se o evangelho. Olha a resposta de Jesus. Que interessante. Ô João Batista, o reino está em movimento, João Batista. Não é porque você está vivendo um propósito de Deus temporário aí para você aprender com Ele algumas coisas que Ele quer te ensinar aí em prisões. E o mais importante, Ele quer ensinar que a presença dEle está com você aí em prisão. Que o reino de Deus parou. O reino continua em movimento. Quantas pessoas a gente já ouviu falar: ai, se Deus não me tirar dessa prova, eu vou estacionar o meu ministério. Gente, eu já ouço isso, olha, há muitos séculos, né, Isaías? Há tanto tempo a gente ouve isso. Eu vou estacionar por aqui. Não prego mais. Não quero mais saber do evangelho. Meus irmãos, você fazendo ou não fazendo, o reino continua em movimento. Porque não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. Então a resposta de Jesus a João
É o coração da nossa mensagem hoje. O reino de Deus não é o que a gente espera, gente. É justamente por isso que ele nos faz tropeçar. O reino de Deus nos faz tropeçar, Cidinho. Porque nos faz tropeçar dentro de uma mentalidade não trabalhada ainda pelo Espírito Santo. Porque a gente quer interpretar o reino de Deus, os valores, os princípios deste reino, a partir do achismo. Eu acho, eu penso, disseram, eu ouvi, eu assisti, falaram. Mas o reino de Deus não se move de acordo com as minhas expectativas. Ele se move de acordo com o propósito de Deus. É por isso que o reino de Deus escandaliza o nosso coração humano. Eu amo a Bíblia por isso, que confronta a gente o tempo inteiro. Jesus não respondeu a João com um discurso político. Talvez o João queria que Jesus fosse lá, metesse o pé na porta, né? E liberasse ele lá e para mostrar, tá vendo, João? Eu sou esse mesmo aí que você esperou, que gerou tanta expectativa e eu estou fazendo igual os imperadores. Eu meti o pé na porta, agora tá livre, pode ir. Talvez era essa a expectativa de João. Mas Jesus respondeu João através de ações que restaurariam a dignidade humana. Ele citou sinais, gente, que provam que o reino estava quebrando a maldição do pecado. A mensagem do reino de Deus é arrependimento, é perdão de pecado, é salvação, é libertação. No mundo moderno a gente valoriza o espetáculo, não é assim? No mundo moderno, no mundo de hoje, a gente quer igrejas lotadas e grandes eventos, movimentos centralizados no homem. Eu vou lá, mas se eu não ver o mover, se eu não cair no Espírito, Deus não está lá. Uma mensagem como essa eu não quero receber, porque não aguça o meu ego, não me dá vontade de servir Jesus. Mas o mundo moderno é isso. As pessoas vão lá porque elas querem o tempo inteiro resolver os seus problemas pessoais. Jesus faz, sim ou não? Ele faz, ele é Deus. Mas o reino, dentro da cultura, o reino de Deus não se move em torno de nós. O reino de Deus se move em torno de quem ele é, sobre o rei. É sobre ele. O reino de Deus se move nos detalhes. Sabe como que o reino de Deus se move nos detalhes? Para aqueles que entenderam a linguagem do reino. O reino de Deus se move naquilo que as pessoas ignoram, que a religiosidade ignora. O reino de Deus se move por trás dos bastidores. É no seu dia a dia, todos os dias. Onde você está, com quem você está e a forma como você está. O reino de Deus se move, essa cultura se move quando você perdoa alguém que te feriu. Isso é cultura do reino. O reino de Deus se move quando você estende as mãos a um vizinho necessitado em silêncio. O reino de Deus se move quando você escolhe ser honesto mesmo em meio a um ambiente corrupto. O reino de Deus se move quando você não cede ao pecado, ao adultério, à fornicação, à mentira, ao engano, à falsidade. Esses são os cegos que vêm, que Jesus cita aqui. Olha, os cegos vêm, viu? Os coxos andam. Esse é o reino em movimento. Essa é a cultura do reino. Hoje os verdadeiros embaixadores deste reino, de ponta cabeça. E não dá para explicar para aqueles que não aderiram, que não vestiram essa roupagem ainda. São pessoas que viviam na escuridão do egoísmo, mas agora essas pessoas enxergam a necessidade do próximo. Esses são os que Deus ama, gente. Esses são aqueles que verdadeiramente são os embaixadores. Existe esse conflito sobre o que queremos e o que Deus nos oferece. A maioria das vezes a gente se aproxima de Deus com uma agenda pronta. Não é assim, a gente quando começa o ano a gente já faz um planejamento. E está tudo bem, não está errado. Mas às vezes no nosso planejamento, a gente não tem nem assim, se for a sua vontade, viu, Senhor? Ou então, seja feita a sua vontade, como a oração do Pai Nosso no ensino. A gente faz toda uma programação para as nossas vidas, para as nossas finanças, para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para os nossos familiares, dentro das nossas expectativas, sem colocar a vontade de Deus. A gente já vai com uma agenda pronta. E até as poucas orações que a gente faz, já tem um endereço. Sabe por quê? Nós queremos um Deus que resolva os nossos problemas financeiros, que cure as nossas doenças, que mude a política do nosso país. Amém? Tudo isso está correto, não está errado. O problema é a motivação do nosso coração. João Batista também tinha uma expectativa aqui. Ele queria a libertação física na prisão. Mas o reino de Deus não veio para resolver apenas os nossos problemas. O reino de Deus veio para ser manifesto naqueles que entenderam a sua cultura. Arrependimento foi a principal mensagem de João Batista. Arrependimento e batismo, que denota a morte para o velho homem e o nascimento para o novo em Cristo. Mas esse Jesus que veio, mesmo que João Batista continuava na prisão, ele deu continuidade ao ministério, e foi para isso que ele veio. Não é que Jesus ele esquece da gente quando nós estamos sofrendo?
quando nós estamos em prisões, em pecados ocultos, em situações. Mas a proposta dessa mensagem aqui é que a cultura do reino, ela realmente atropela os nossos pensamentos e sentimentos humanos sobre o reino de Deus. A principal mensagem aqui é isso. Os sinais que o mundo não valoriza são os sinais que Jesus valoriza, que o reino dele valoriza. Jesus manda notícia pelos discípulos: olha, vamos lá e fala para o João Batista, conte para ele o que vocês estão vendo. Fala o que vocês estão vendo eu fazer, os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho. Note que Jesus aqui não enviou um relatório a João Batista de guerras vencidas. Ele mostrou os sinais de misericórdia. Talvez a experiência que Jesus queria que João Batista tivesse ali na prisão era essa: misericórdia. João Batista era aquele que pregava no deserto, gente, dizendo assim para os fariseus, para os religiosos: suas raças de víbora, se convertam, seus pervertidos, Deus endemoniado, se convertam. Aí vem Jesus agora e mostra um reino de misericórdia. O reino é para dar vida. O reino era para dar vista ao cego. O reino era para dar esperança ao aflito. O reino se manifesta, gente, onde há fraqueza, onde há necessidade. E principalmente onde há humildade. O reino, ele vai na contramão. Enquanto o mundo quer subir, o reino de Deus nos convida a descer para servir. Enquanto o reino diz: você precisa ser grande, porque quando você estiver lá em cima, né, cheio de pompa, as pessoas vão te ver, vão te reconhecer. Aí Jesus fala assim: no meu reino é assim não. Você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer sentar-se à mesa? Primeiro você precisa lavar os pés uns dos outros. Muitas vezes a gente quer chegar numa posição grande, mas a gente não quer. A gente não pratica a generosidade, a misericórdia. Sabe por que muitos de nós não evidenciamos nas nossas vidas essa cultura de reino hoje? Porque não temos humildade de nos tornarmos dependentes de Deus. Não abrimos mão dos pecados de estimação, dos pecados ocultos, de mentiras, de falcatruas. A gente vive uma vida, como o mundo diz, de aparência. E a gente não permite que os nossos corações sejam revelados ali no lugar secreto. Nós e Deus. Porque por mais que a gente não queira, Deus conhece os nossos corações. E aí a gente vive uma vida totalmente atrapalhada, de ponta cabeça, gente, atravessada. Porque a gente não permite Deus fazer a obra que o reino dele, que a cultura dele, a cultura deste reino nos chamou para viver. A gente vive uma vida igual ao mundo, cheia de expectativa igual ao mundo. Em que nós somos diferentes do mundo? Quando a gente não permite que essa vida de reino transforme o nosso coração. E como é possível a manifestação desse reino em nós? Talvez você se pergunta: como é possível? É simples, Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Sabe quando a gente realmente percebe que a vida de reino, que nós estamos vivendo essa cultura do reino, essa vida de reino em nós? Quando a gente gera frutos. Amor. Amar além do sentimento. João fala que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Se este amor, que é o amor ágape, do Senhor verdadeiramente foi derramado em nós, então nós temos a capacidade de amar até os nossos inimigos. Aí eu entendi então que a cultura do reino, eu estou vivendo esse reino quando eu tenho essa capacidade, não por mim mesmo, mas por aquele que me capacita de amar, inclusive aqueles que me odeiam. Mas como assim, pastor? Isso é fruto do Espírito. Quando a cultura do reino verdadeiramente ela é manifesta em nós, é possível viver um dos atributos do fruto do Espírito: amor. Mas não amor humano, o amor ágape. Só é possível amar quem não nos ama quando este amor de Deus é revelado todos os dias nos nossos corações. Alegria. Alegria não depende da circunstância, mas da presença de Deus em nós. Faz parte do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. É possível sentir alegria mesmo em meio a circunstâncias difíceis, desafiadoras? Se a presença de Deus é contínua em nós, sim. Paz é ter essa segurança interior, mesmo em meio ao caos. Gente, quantas notícias ruins que a gente está ouvindo, sim ou não? Guerras. Agora eu ouvi, há 2 dias atrás, quando eu sou da área de finanças, que a taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é o Fed, né, vai aumentar. O que significa se aumenta a taxa de juros lá? A nossa que já está lá em cima, que está querendo baixar, mas não vai baixar, que a gente está vivendo um ano, né, de eleitoral e tal. O que vai acontecer com a nossa Selic? Hoje está quase 15%. A gente vai viver Selic aí, Isaías, de 21%. Se a taxa de juros dos Estados Unidos aumentar, a gente vai viver esse cenário. O que significa? Os preços lá em cima, tudo muito mais caro, muito mais dificuldades e desafios. São as notícias que o mundo traz.
e dentro da realidade de vida que nós estamos vivendo aqui. Quantas pessoas vão entrar em desesperos? Talvez por perder os seus empregos, talvez por não ter a provisão que elas esperavam ou planejavam diante de um tempo de mudanças. Paz é essa segurança interior. É a paz que excede todo entendimento. Em meio ao caos, nós precisamos continuar confiando no Senhor. E confiar, gente, é descansar literalmente. Senhor, eu não sei o que vai acontecer no mundo. A minha parte eu estou fazendo agora. O que o Senhor pretende fazer com isso está nas suas mãos. Eu já estou assim. Está nas suas mãos. Quando os clientes vêm conversar comigo, querem agora as notícias que não sei. Eu tento trazer um pouco dessa paz. Mas só pode entender e sentir aqueles que aderiram à cultura do reino. Se a gente não vestir a camisa desse reino, gente, dessa cultura, as notícias vão aplacar a nossa fé. A gente vai se sentir abandonado, rejeitado. A Deus me... Estou em prisões da mente. Sabe que a maior libertação que nós recebemos da parte de Deus é a metanoia. A maior libertação é a metanoia, a mudança de mente que Paulo fala lá. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam moldados, transformados pela vossa maneira de pensar, pela vossa maneira de agir. É isso, o Senhor nos chama para isso, gente, para ter metanoia. E essa cultura aqui de reino é que vai fazer a gente se aproximar mais de Deus. A gente sobreviver em meio a circunstâncias difíceis, porque daqui para frente é só ladeira abaixo. E eu não estou sendo aqui aquela que está trazendo uma notícia para vocês como profetizando, não, gente. São sinais, é o que a Bíblia diz. Benignidade é bondade no trato com as pessoas, ter gentileza. Quantas vezes as pessoas vêm até a gente dá um coice, né? Assim, como dizem, a gente é grosseiro, a gente é ríspido, a gente é indiferente. Isso é fruto do Espírito, ser benigno, ser bom. A gente julga o outro sem conhecer a sua história. A cultura do reino é totalmente contrário. E não é fácil para nós como cristãos vivermos isso. Mostrar através da vida prática essa cultura em nós. Bondade, atitude de fazer o bem de forma intencional. Não esperar que alguém fale, vai lá e faça, mas você, com esse amor que é derramado em você, pratica isso no dia a dia. Fidelidade, ser constante, confiável, firme em Deus, independente da situação. Ser manso é força sob controle. Não é fraqueza, gente, é domínio. Ser manso. Como eu preciso aprender isso todos os dias? Domínio próprio é você controlar suas emoções, esses impulsos que fazem você agir de forma errada, equivocada uns com os outros, com os que estão em sua volta. Gente, eu sou colérica. Se eu não trabalhar isso em mim todos os dias, eu vou passando por cima. Eu reconheço. Por isso que eu falo que a palavra bate em mim primeiro. Porque um colérico e um sanguíneo, sem nem amor, domínio próprio, fala a verdade, meu bem. Vocês querem saber quem é a Kelly? Conversa com o Leonardo. Querem saber quem é o Leonardo? Conversa comigo. Não é assim, Isaías? É quem está perto, é quem está próximo. E eu falo, Deus, me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda a produzir fruto que realmente demonstre que essa cultura do reino faça parte da minha vida. Por isso que eu digo que acho que adianta a gente orar, pregar bonito, demonstrar de forma externa, né? Santidade, mas não ter fruto. É igual aquela figueira estéril. De longe é linda, bonita, aparência, mas quando chega perto, cadê o fruto? Sabe aquela pessoa que de longe, às vezes ela chega no movimento, faz todo aquele estardalhaço. Você olha, nossa, essa mulher é santa. Ó, esse homem é crente. Mas quando você começa a conviver com ele, quando você começa a conviver com ela, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Não é assim? É isso. As nossas vidas precisam ser transformadas de maneira que, independente, as pessoas olham pra gente e falam, poxa vida, eu quero ser uma cristã igual aquela ali. Olha, se for para ser crente, eu quero ser igual aquele. Eu não preciso estar com a Bíblia debaixo do braço, mas a minha vida precisa ser um testemunho vivo. E por que o reino de Deus nos faz tropeçar, gente? Porque é exatamente isso. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lucas 7:23. Jesus fala, bem-aventurado, ou seja, mais que felizes, são aqueles que não acham em mim um motivo de tropeço. Mas por que a gente tropeça em Jesus? Por quê? Por quê, gente? Porque ele fere o nosso orgulho. Ele fere... Acho que ficou aqui, Isaías. Ele fere o nosso orgulho. O reino diz que não podemos nos salvar sozinhos. Sim? O reino diz que nós não podemos nos salvar sozinhos. A gente precisa de um salvador. Ou seja, não é do jeito que a gente acha, é conforme as escrituras. Mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Por isso que esse reino, é por isso que a gente tropeça em Jesus. A gente tropeça nessa cultura. Porque a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Vou contar um negócio para vocês. Eu fiz missões na Argentina há um tempo. E assim como todo brasileiro, a gente chega, né, dentro de alguma cultura, seja ela dentro ou fora do Brasil, a gente chega lá cheio de garra, de vontade, querendo fazer do nosso jeito.
Cheguei eu toda empolgada na Argentina. Primeira coisa que eu tentei fazer é aculturalizar. Nem existe essa palavra, né? Os argentinos. Eu cheguei querendo mudar tudo, gente. Toda a estrutura do lugar, até as cadeiras da igreja. Eu tentei mudar. Eu fui atropelando. Aí as pessoas olharam para mim e começaram: peraí, filha, você está chegando agora, você já quer sentar na janelinha? Aqui não é assim não, em outras palavras. Aqui não é desse jeito não. Você vai ter que conhecer a gente primeiro para depois você tentar tirar alguma coisa aqui. Meus irmãos, como foi difícil para mim. Não foi fácil. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Do jeito que a gente acha que tem que ser. E na vida, no dia a dia também é assim com Cristo. A gente quer dar a receita para Jesus. Jesus, ó, primeiro você bate o bolo, você pega, coloca 3 ovos, e assim a gente vai. Aí Jesus fala: não é do seu jeito, é do meu. Permita que em prisões da sua vida, em áreas da sua vida, eu trabalhe em você. Essa situação que é o seu calcanhar de Aquiles, permita que essa experiência te amadureça. Permita que isso te faça crescer. Era isso que João, quando estava no cárcere, ele precisava entender. O reino estava em movimento, mas lá dentro da prisão, Deus queria ensinar algo para João. Mas ele ficou em dúvida, porque as expectativas dele sobre o reino não gerou conforme as suas, aquilo que ele esperava. Aí gerou conflito. Sabe por quê que nós tropeçamos em Jesus? Porque o reino contraria os nossos planos. A gente faz plano, mas o plano de Deus para nós envolve paciência e sofrimento. O plano de Deus em nós, gente, envolve tantas coisas que a gente olha e fala: Jesus. Os nossos planos diante do reino é apenas conforto. Mas os planos de Deus muitas vezes vai gerar sofrimento. Porque o sofrimento vai gerar experiência, a experiência vai gerar fé, a fé vai gerar maturidade e a maturidade vai gerar em nós cultura de reino. Fique de pé. Os religiosos daquela época, os fariseus, os doutores da lei, eles tropeçaram em Jesus porque eles se achavam os donos da verdade. Eles não aceitaram o batismo de João nem a graça de Jesus porque eles achavam que não precisavam mudar. Eles rejeitaram o plano de Deus porque o plano não combinava com o orgulho deles. Quantos cristãos vivem hoje derrotados, mortos espiritualmente, até mortos espiritualmente, porque eles querem agir nas suas vidas do jeito que eles acham, não do jeito que a palavra diz. Eles não permitem serem ministrados por Deus, não permitem serem trabalhados por Deus, não aceitam um processo de transformação. A cultura do reino é uma transformação de dentro para fora. O mundo diz: você só precisa ser aparentemente bonzinho, bonitinho, não precisa mudar o que tem dentro, é só mostrar que você é, e as pessoas já te aplaudem, já traz você para perto. São pessoas orgulhosas, prepotentes, autossuficientes, não aceitam correção, instrução, não querem ser liderados, não querem nem ser pastoreados. Quantas pessoas hoje estão vivendo suas vidas sem pastores, gente? Sabe por quê? O pastor, ele vai pegar você pela mão e ele vai discipular você. A gente quer viver uma vida como cristão, mas do nosso jeito, na nossa maneira. Eu vou lá de vez em quando no culto, eu vou só nos domingos, mas eu não preciso de um aconselhamento pastoral, eu não preciso ser liderado, eu sou autossuficiente, eu me basto. E aí a vida deles vão vivendo de qualquer jeito. Ovelha sem pastor, totalmente antibíblico. Crente sem raiz, vive vagando por aí com esse evangeliquez vazio, raso. Na primeira prova, abandona a igreja. Na primeira prova, abandona o barco. Na primeira prova, sai da comunhão. Somos cárceres da mente, sem a metanoia. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Jesus termina comparando aquela geração, que eram os religiosos da época, que se autobastava, que era autossuficiente, como as crianças mimadas em uma praça. As crianças mimadas numa praça, se toca música alegre, elas não dançam. Se toca música triste, elas não choram. Para elas é indiferente. Porque tem que ser do jeito delas, da maneira delas. Nada estava bom para eles. Eles criticavam João por ser autoritário demais. Criticavam Jesus por ser amigo dos pecadores. Nada estava bom, gente. Nada estava bom. Ou seja, o problema ali não era o mensageiro. Sim ou não? O problema ali era o coração de quem estava ouvindo a mensagem do reino. Mas Jesus disse aqui para finalizar que a sabedoria é justificada por todos os filhos. Só é chamado filho ou filhos aqueles que aderiram à cultura do reino. Por isso que a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Sabe por quê? Não basta só crer. Você precisa viver a cultura do reino. Se nós não vivemos a cultura deste reino, naquele dia o nosso nome não será chamado. Nós não ouviremos o nosso nome. Hoje a gente vive, gente, um evangelho de fachada.
Todo mundo diz ser evangélico, sim ou não? Tem um monte de artista aí que eu fico olhando e falo, gente do céu, isso aí é ser evangélico. Mas não apresenta fruto. Você quer saber quem realmente aderiu a essa cultura de reino? O evangelho na prática é quem apresenta fruto, ou quem está caminhando para isso. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Significa que no final, os resultados do reino aparecem na vida daqueles que aceitaram essa mensagem. Eu posso muito bem ouvir essa mensagem e rejeitar. Lembra que a semente caiu em pedregulho, em espinhos, mas teve a semente que caiu na boa terra. A boa terra é o nosso coração. Não sei se o seu solo hoje está sendo rochoso para o que você está ouvindo aqui. Eu não sei se o solo, que é o seu coração, está sendo como o espinheiro, está sufocando essa palavra. Eu não sei se o seu coração está sendo como aquela semente que caiu na boa terra. Ela germinou, deu fruto e muitos frutos, e produziu muitos outros frutos. Eu quero concluir pedindo para que você feche os seus olhos, para que você medite sobre a sua vida nesta hora. O reino de Deus é um tropeço para quem quer ser rei da própria vida. Para quem não quer ser pastoreado, instruído biblicamente, orientado pela palavra. Mas o reino de Deus é para aqueles que reconhecem que está preso em seus próprios medos e pecados. Este reino é a única porta, meus irmãos, de liberdade. João aqui não duvidou porque ele era fraco. Ele questionou porque ele estava vivendo uma prisão enquanto ouvia falar de milagres acontecendo lá fora. Quantas vezes nós estamos como João, encarcerados nas nossas mentes, porque nós não permitimos a metanoia, essa transformação que muda a gente de dentro para fora, enquanto a gente está vendo outras pessoas vivendo o milagre de Deus. As novidades, as boas notícias do Evangelho, nós estamos presos dentro de nós mesmos, dentro de pecados que nós não queremos confessar, dentro de mentiras que nós não queremos abrir mão delas, dentro de histórias que nós inventamos para nós mesmos, para justificar o modo errado que a Bíblia não quer que a gente viva. Isso revela algo muito mais profundo do que a gente imagina. Às vezes a nossa fé é confrontada mesmo, quando Deus age na vida dos outros, mas a nossa situação ainda não mudou. Por isso que Jesus vem ensinar para a gente aqui hoje, que o reino não pode ser medido apenas por livramentos imediatos, independente da circunstância. O Senhor permanece sendo Deus. Interessante que no final, Jesus dá testemunho de João Batista. Sabe por que Jesus deu testemunho de João Batista? Porque João Batista, ele havia cumprido um grande propósito, mesmo quando foi gerado dúvida nele. E a Bíblia diz que quando os discípulos chegaram e entregaram a mensagem que Jesus havia dito a João Batista, ele entendeu. E mesmo ele sendo morto, ainda que sua cabeça foi cortada, ele louvou o nome santo do Senhor. Eu não sei em qual cenário você se encontra aqui esta manhã. Eu não sei em qual cárcere você se encontra aqui esta manhã, em qual prisão espiritual ou emocional. O Espírito Santo de Deus está aqui esta manhã para fazer uma metanoia na minha e na sua mente. Essa metanoia é mudança de visão, é mudança de rota. Volte para o Evangelho, volte-se para as Escrituras. A Bíblia diz: arrependam-se dos seus pecados e sejam transformados. A transformação, essa cultura de reino, só é possível quando nos arrependemos de quem nós somos. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, da nossa maneira de viver fora da vontade de Deus. Essa metanoia só é possível quando nós desejamos o modelo desse Evangelho sendo transformantes em nós, para que possamos ser libertos de nós mesmos, livres de nós mesmos, das mentiras que o diabo conta na nossa mente, que não precisa viver dentro dessa cultura, que isso é clichê, que não precisa, que não tem problema, que está tudo bem. Mas o Evangelho do Reino contradiz, é um contraponto ao que a sociedade diz que é certo. É totalmente o contrário, é de ponta cabeça. O errado no reino de Deus é certo, e o certo no reino de Deus é errado. Nós precisamos entender que o Evangelho é as boas notícias, e as boas notícias é: mude as suas maneiras de viver. Que essa metanoia nos transforme todos os dias. Por isso que esse texto nos ensina que Jesus é o Messias prometido. Ele não se submete às nossas expectativas. Ele continua curando, ele continua salvando pessoas. Ele continua restaurando e anunciando o Evangelho. Mas ele também nos convida a confiar mesmo quando não entendemos o processo. Quantos aqui querem continuar confiantes? Quantos aqui desejam essa mudança de mente a fim de continuar crendo, mesmo quando a gente não está entendendo os processos de Deus, mesmo quando a gente não está entendendo nada?
Paulo estava sendo preparado já para ir para a forca, para ser torturado, para ser morto. Mas ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. A igreja de Atos, quanto mais perseguiam aqueles crentes, mais eles cresciam. Porque as suas confianças, as suas expectativas, as suas motivações não estavam centralizadas em homens, mas estava centralizado no Senhor, que deve ser o centro da nossa vida, o centro das nossas histórias. Então, meus irmãos, peguem essa palavra. Que o Senhor nos ajude, que nós não tropecemos na vontade dEle, mas que nós venhamos abrir os nossos corações para que sejam gerados frutos de arrependimentos, frutos de bondade, de paz, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Que a manifestação do reino seja revelado através do fruto do Espírito todos os dias, em todas as nossas maneiras de viver. Esse é um grande desafio. Mas enquanto o reino de Deus estiver em movimento, como embaixadores desse reino, que anunciamos este reino por onde quer que nós passemos, esse deve ser o nosso comportamento. Essa deve ser a nossa postura. Quero orar pela sua vida. Senhor, aqui estamos diante dessa palavra poderosa. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a não tropeçarmos em Tua vontade. Que o nosso coração se curve ao Teu reino. Mesmo quando não entendemos os caminhos que o Senhor traçou para nós. Mesmo quando não entendemos para quais lugares, momentos, movimentos que o Senhor quer que nós estejamos. Mesmo quando a gente entra em conflitos, e glória a Deus, porque o Senhor não nos julga como o homem julga. Porque o Senhor poderia muito bem apontar o dedo para João, fazendo como os imperadores da época faziam. Mas o Senhor demonstrou para João a misericórdia, a bondade, mesmo diante de um cenário de conflitos que João tinha. E assim nós estamos, Senhor, muitas vezes cheios de conflitos, de medos. Mas o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos entende através de gemidos inexprimíveis. Aqui está o Seu povo, Pai. Nós estamos numa minoria aqui, mas é o suficiente para que o Senhor faça o movimento que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. O Senhor não precisou de muitos para fazer a sua vontade ou a vontade do Pai. Então, Pai, aqui está a sua igreja que tem entendido que a cultura do reino são valores totalmente diferentes deste mundo. E que nós precisamos, Pai, viver essa vida de reino através dessa metanoia, dessa mudança de mente que o Senhor quer que nós vivamos todos os dias. Então o Espírito Santo venha sobre nós. Renova nossas forças, renova a nossa fé. Traz sobre nós, Pai, essa paz que excede todo entendimento. Mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, seja sobre nós. Abençoa o nosso país, abençoa essa nação, Pai. Faça o seu querer e a sua vontade. Da mesma forma, Pai, eu te peço por cada familiar aqui representado, que cada um, Pai, possa ser, meu Deus, um instrumento vivo. Assim como foi João Batista, que preparou o caminho para o Senhor. E assim como Jesus deu sequência pregando o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho do arrependimento, para que onde ele passasse, vidas pudessem ser livres, livres delas mesmas, livres do pecado, para que o cego pudesse enxergar, o coxo pudesse andar. Meu Deus, é mais que milagre, é salvação, é libertação, é cura, é transformação, é metanoia. E é sobre isso, Pai, que essa palavra nos convida hoje a ser e viver. Se você recebe essa palavra de oração, aplauda Jesus. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levante suas mãos, a bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aplauda Jesus mais uma vez.